do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora são 9h21. Então nós vamos para o momento da palavra. Eu há muito tempo queria trazer esta palavra aqui. E hoje chegou essa oportunidade. Eu não me lembro se foi domingo ou se foi segunda-feira. Eu sei que veio essa palavra para mim. E graças a Deus, Deus me deu condição de estar aqui para poder trazer essa palavra. Né? Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na Carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor disse assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Aqui, quando fala carne do sangue, é a carne e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Também ele, nosso Senhor Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, a sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Eu vou ler mais uma vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vamos explicar isso aqui. Se nós formos procurar no dicionário a palavra aniquilar, aniquilação, se fala sobre destruição. Nós entendemos que Satanás é príncipe das trevas, ele tem sua posição de autoridade, porque a angelologia, que é uma matéria que estuda os anjos, e dentro dela tem a demoniologia, que é a matéria que estuda os demônios, porque cremos que demônios são anjos caídos, assim como o próprio Satanás também, ou é? Então Deus permitiu que ele ainda tivesse suas posições. A interpretação que se tem lá de Daniel, capítulo 10, quando fala que tinha um anjo para trazer a mensagem, provavelmente seja Gabriel. Gabriel é mencionado no 9, mas não é mencionado no 10. Daniel ficou 21 dias sem comer manjares, ficou triste. São características que muitos chamam do jejum de Daniel, seria um jejum de 21 dias, né? Mas eu particularmente não entendo isso, e nós batistas também não compreendemos dessa forma, mas que ele não teve resposta. E quando o anjo chegou, falou assim, eu ouço a tua oração desde o primeiro dia, só que eu fui impedido. O príncipe da Pérsia se colocou à minha frente. Então Deus ordenou a Miguel, que no estudo de angelologia diz que ele é um anjo de batalha, né? E ele é chamado de arcanjo no livro de Judas, né? Ele só é mencionado como arcanjo no livro de Judas. E que ele foi mandado por Deus para que liberasse o caminho para que o anjo da mensagem pudesse levar a mensagem a Daniel. Numa interpretação, diz que esse príncipe da Pérsia é uma potestade daquela região, não é o próprio diabo, seria um demônio ali. Alguns entendem que era o príncipe da Pérsia literalmente, que uma pessoa ficou impedida de levar uma mensagem. Existem interpretações nesse sentido. E eu respeito todas elas. Como hoje estamos na questão de uma visão espiritual, Ezequiel 28 fala do querubim ungido da guarda, que andava sobre pedras preciosas, os instrumentos de louvor, pífaros e os tambores tocavam dentro dele. Mas ele quis, como diz o livro de Isaías, colocar o seu trono acima do Altíssimo. E assim como mais alto ele quis ficar, mas ele foi precipitado até o profundo abismo. Uns dizem que ali a questão
que está dito em Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro. Então, nós temos que entender o seguinte, que as interpretações são divergentes. Inclusive, tem uma que eu vou falar aqui que é muito conhecida e que também há divergência de interpretação. Eu quero trazer aqui a linha, tirando o Antigo Testamento, colocando para o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, passagens aqui que falam do diabo diretamente. Tem algumas no Antigo que se atribui a Satanás, como o livro de Jó, no capítulo 1. Os filhos de Deus, referente a anjos, né? Esse é um entendimento de interpretação, que filho de Deus só é dito no Novo Testamento. Antigo Testamento, quando é falado do filho de Deus, seria um anjo. Os filhos de Deus foram a presença de Deus e Satanás também. E Deus diz a Satanás, da onde tu vens? Ele fala, de rodear o mundo. Aí Deus fala, tem visto o meu servo Jó? E o diabo diz para ele, mas ele tem tudo. Deus falou, pode tocar na saúde dele, nas finanças dele, nos filhos dele. Só não toca na vida dele. Quando fala vida, é alma. Na nossa salvação, Satanás não tem poder. A salvação pertence a Jesus Cristo. Amém? Então, o entendimento aqui de aniquilação de Satanás, ele não foi totalmente destruído e não será destruído. Quando fala de destruição, é tirar o poder dele. O poder que ele tinha antes da cruz passou a ser limitado. Mas ele continua sendo o príncipe das trevas. E eu vou mostrar através de palavras aqui que ele ainda tem suas ações, só que as suas ações são limitadas, porque Cristo venceu. O último inimigo, para sacramentar, Jesus venceu a morte, mas nós também vamos passar pela morte. E o último inimigo é a morte. Mas o triunfo na cruz nos faz ser vencedores nessa questão. Se estivermos vivos, na volta de Cristo, ele vai nos levar. Se tivermos sepultados, nossos corpos serão transformados. Amém? Até aqui? Então, quando fala assim, aquele que tinha o império da morte, as pessoas tinham medo de morrer. E hoje também as pessoas ainda têm, porque não sabem o que vão passar. Mas tem uma segurança, se a tua fé é em Cristo, se passarmos pela morte, como os heróis da fé, tanto do Antigo como da Nova Aliança, estão com Cristo. Jesus diz assim, antes de ser assunto ao céu, ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus subiu ao céu, teve um período de 10 dias, e no dia do Pentecostes, que foi domingo retrasado, na liturgia cristã ocidental, ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Então, aquilo que ele prometeu que se cumpriu. Jesus está presente entre nós através do seu Espírito, que o Espírito Santo é o Espírito tanto do Pai quanto do Filho. E quem está sentado no trono é o Pai Celestial, e à sua destra está Jesus. É um trono só, não são dois tronos. Isso é um grande mistério, um mistério da doutrina da Trindade, né, que fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus. Né? Jesus também, em Mateus 28, ele fala, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, como alguns falam. Ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é representado o quê? Nós falamos de Deus Pai, nosso Criador, em nome de Jesus, ou em Cristo Jesus, como Paulo sempre menciona. E quem nos dá esta certeza é o Espírito de Deus que habita em nós. Como diz em 1 João, no capítulo 2, diz assim, a unção de Deus permanece em vós e não necessita que ninguém vos ensine, porque a unção ensina tudo. Amém? Então, até aqui, né, nós fomos participantes da carne e do sangue de Jesus Cristo, e ele também participou das mesmas coisas. Porque se quer ser meu discípulo, venha e carrega a sua cruz. Nós carregamos todos os dias as nossas cruzes diante do Senhor. Mas a cruz de Cristo, ela continua sendo pesada. A gente pode ter a maior luta,
a maior perseguição, e às vezes até ser açoitado, como Paulo foi. Teve 39 açoites, como Jesus também teve, injustamente, mas por amor a Cristo. Foi também, padeceu, morreu e deixou o seu legado. Muitos morrem ainda em pleno século XXI em nome de Jesus Cristo. Mas tem a esperança na vida eterna. Amém? Então nós lemos aqui Hebreus 2,14. Agora nós vamos para outra passagem aqui, que é muito conhecida como questão de batalha espiritual. Nós vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, em Efésios. Só um minutinho. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados do maligno, dados inflamados do maligno. No Salmo 91, você tem uma parte que diz lá assim, a tua palavra é escudo e broquel. É um escudo e um escudo pequenininho. No hebraísmo é comum se repetir palavras. Aqui o escudo é da fé. Mas a fé é que é em Cristo. Jesus é o quê? Ele é a palavra de Deus. Então há conexão com o Salmo 91 com Efésios 6,16. Que ele fala, o escudo da fé é para rebater os dados inflamados do maligno. Então, é com a fé em Cristo, através da oração, através da leitura da palavra, para entender. O mesmo Salmo 91 diz, cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Naquela época que o salmista escreveu, falou de uma questão de batalha. Mas se colocarmos o entendimento para uma batalha espiritual, nosso Deus luta ao nosso favor. Eu escutei uma palavra hoje de manhã que abençoou a minha vida. Eu entrei no história de um irmão, vi lá o Silas Malafaia assistindo no Instagram, na íntegra, entrei na página dele e aí puxei a palavra, aquela palavra foi para mim. Porque diz que Josué lutava e nós temos que lutar. Mas quem é que pelejava à frente de Josué? Deus. Nós não estamos sozinhos. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Eis que estarei convosco todos os dias até o final do século, ou a consumação do século. Ele diz, nós não estamos sozinhos. Glória a Deus por isso. Então você vê que apresenta sempre, embaraçando o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno. Aí pergunto, que dados são esses? O senhor acabou de dizer que Deus realmente tirou o poder dele em Cristo Jesus, mas algumas coisas ele tem. Ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele conhece o nosso passado. E ele conhece as nossas fraquezas que ainda carregamos. Porque o velho homem, a velha mulher, a antiga criatura ainda permanece em nós. Nós somos uma nova criatura em Cristo, mas isso não é um passe de mágica. Se não houver vigilância, coisas do passado não podem voltar. Por isso que diz que aquele que pegou na arada não olhe para trás. É verdade, eu estou 20 anos na fé cristã evangélica, né, protestante evangélica, mas eu também tenho quase 20 anos na fé católica, então são 40 e tantos anos como cristão, né? E tenho visto, tanto na minha família como na minha vida e na vida de muitos, são vidas de lutas. E graças a Deus, porque elas é que nos mantêm. Que lá em Hebreus também diz que aquele que está sem luta, sem disciplina, sem açoite, não é filho, é bastardo, porque todos fazem parte da disciplina de Deus. Jó passou por uma disciplina
na visão de algumas pessoas, uma disciplina injusta. Mas ali era uma questão de Deus com o diabo, e muitas das vezes, eu tenho certeza que ele é acusador. A palavra diabo significa acusador, Satanás é inimigo das nossas almas. É de ir na presença de Deus e falar, olha, como é que fulano